E o Benfica conseguiu aquilo que ninguém previa antes do Super Mundial de Clubes, especialmente depois do primeiro jogo em que empatou com o Boca Juniors. E essa ideia era de que o Benfica passaria em primeiro lugar do grupo C. Ninguém previa. Ninguém. Ninguém. Havia ali a ideia de que o Benfica ia disputar o segundo e terceiro lugar com o Boca, mas que o Boca Juniors não estava assim tão bem, então o Benfica iria ser segundo. Por isso, eu não ouvi ninguém dizer que o Benfica passaria em primeiro do grupo em nenhum lugar do mundo. Para isso acontecer, hoje teria de vencer o Bayern de Munique no confronto direto. E por acaso, eu, por algo que eu não sei explicar, ou até sei, eu tinha dito antes do jogo que achava que o Bayern ia querer evitar o lado esquerdo do chaveamento do mata-mata, que teoricamente é mais difícil, com mais clubes europeus, com mais colossos europeus. Portanto, quem fosse para o lado direito teria mais chances de ir mais longe na competição. Então, se fosse um colosso como o Bayern Munique ir para o lado direito, aí as coisas seriam mais fáceis de chegar até à fase da final. Mas, entretanto, o PSG foi para o lado direito. Se calhar também com essa intenção de evitar o lado esquerdo. E a verdade é que isso me fez pensar, bem, então o Bayern não vai desacelerar, vai dar tudo. E porque sabendo que nas quartas finais poderia enfrentar um PSG e do outro lado, no lado esquerdo, poderia enfrentar um dos clubes brasileiros, ou o Palmeiras ou o Botafogo, eu achei bem, contra o Benfica vão dar tudo porque eles querem ser o primeiro no grupo C. Mas não foi o que aconteceu, não. O Bayern e o Benfica deram provavelmente o pior espetáculo deste Super Mundial de Clubes. O Benfica fez um gol, é verdade, mas praticamente não teve bola. 73% de posse de bola para os alemães, e o Benfica, lá está, fez o gol, depois teve ali umas arrancadas inglórias, especialmente duas na segunda parte que foram totalmente inglórias, e na segunda parte é óbvio que o Bayern entrou com muita disposição, com muita vontade, fez ali umas substituições, entrou o Harry Kane, mas foi só ali 7, 10 minutos, e depois o jogo ficou muito enrolado, mais enrolado do que fone de ouvidos no bolso. É que o perigo iminente nem foi bem perigo. Parecia que estavam a fazer de propósito para evitar o Chelsea nos oitavos. E lá está, se fossem primeiro no grupo C, iriam defrontar o Chelsea. Eu não sei se isso acontece, se aconteceu. Talvez eles tenham preferido apanhar o Flamengo. Eu não preferiria, não. Eu cá não. Eu preferia apanhar uma equipa europeia cansada no final de temporada, igualdade de circunstâncias, e seria contra o Chelsea, porque o Flamengo está no auge das suas capacidades. Portanto, eu acho, para mim, até acho que o Benfica vai ter um melhor adversário para potencialmente passar às quartas de final. Destaque, claro, para o Trubin, que fez 2, 3 defesas que salvaram o Benfica, sim. Só que o Benfica não mostrou o seu potencial neste Super Mundial, ainda não mostrou. A vitória de hoje é enganadora, é fruto da sorte, que às vezes acontece no futebol, ou se calhar até mais vezes do que aquilo que nós gostaríamos. Depois há os técnicos que dizem que a sorte dá muito trabalho, mas na verdade às vezes é mesmo sorte. Hoje foi sorte, por isso vamos ver como é que será contra o Chelsea. Uma coisa é certa, moral não vai faltar, porque o Benfica, e isto é curioso, o Benfica nunca tinha vencido o Bayern na sua história. O Benfica não se dá bem com equipas alemãs, mas contra o Bayern tinham já sido 3 empates e 8 ou 9 derrotas. Hoje foi a primeira vitória. Já o Futebol Clube do Porto despediu-se e despiu-se porque mostrou-se a nu as suas fragilidades neste Super Mundial de Clubes, num jogo completamente maluco, eletrizante, especialmente pelas transições à alta velocidade do Al-Ali e depois também da muita vontade dos atacantes, dos avançados do Porto. E o próprio Marcano disse que a diferença foi eles não terem conseguido travar as transições rápidas dos africanos, e isso fez toda a diferença, porque marcar 4 golos
num jogo e não ganhar esse jogo é muita loucura. De facto, o Porto teve muita qualidade no ataque, carregou de início ao fim, foi ali uma enxurrada de ataques, só que a defesa abriu mais do que guarda-chuva no meio da tempestade. Os dragões da defesa, porque o Futebol Clube do Porto aqui em Portugal é conhecido pelos os dragões, e os dragões da defesa pareciam miaus, gatinhos, o que é inadmissível para uma equipa que tem na sua história grandes centralões como o Pepe, Ricardo Carvalho, Bruno Alves, Jorge Costa, Aloísio, enfim. Acho que eles estão bem descontentes com esta prestação dos defesas do Porto. Mas fiquemos com as coisas boas. O Porto teve garra, especial, os avançados, vou dizer, quem jogou na frente teve muita garra, intensidade. O Rodrigo Mora exibiu o seu talento e não sei se o Porto conseguirá manter muito tempo, porque tem muito talento, é craque, não engana. O William Gomes foi escolhido para jogar e esteve muitíssimo bem. Depois destaco a agressividade, a bravura do Samu. Samu e companhia nunca baixaram os braços e o Porto esteve sempre a recuperar desvantagens. E no final deu mesmo 4-4 aos 88, 89 minutos, o gol do empate do Porto aos 4-4. Óbvio que no final fica o sabor amargo de não se ter apurado num grupo com uma equipa tão fraca como o Inter Miami, não me canso de dizer, é uma equipa horrível. E esta, que foi a pior época que eu tenho memória do Porto, não teve aqui neste Super Mundial nenhum tipo de redenção. O mínimo exigido era passar às oitavas de final, isso era o mínimo, e o Porto não conseguiu. E não apagou essa má imagem. Os brasileiros olham para o que o Porto fez neste Super Mundial e dizem: isso prova que os clubes portugueses são fracos, que ficariam no Z4, ou seja, que iriam baixar divisão na Série A brasileira. Não sou eu que estou a dizer, são os brasileiros. Portanto, o Benfica é o único clube português a avançar e pelo que já vimos esta época, o Chelsea não é um adversário assim que deixa o Benfica a ter crises de ansiedade, que vamos jogar contra o Chelsea. Não, o Benfica este ano venceu a Juventus na casa da Juve por 2-0. O Benfica fez 2 jogaços contra o Barcelona e acaba de fazer história, que é vencer pela primeira vez na sua história o Bayern de Munique. Por isso, se o Chelsea não tiver o devido respeito ao Benfica, arrisca-se a levar na pá. Que assim seja.